Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Avisa lá que começou o episódio 17 de Os 10 Mil Deles de pé no ar. Eu sou Leonardo Levati e ao meu lado está ele que desenha as estratégias, que vive o dia a dia do mundo dos investimentos, que faz o coração da gente bater mais forte, pro bem ou pro mal quando essa grana cai. Carlos Castrucci. Fala, Carlos, beleza? Fala, Léo. Melhorando agora, né? Uma semaninha de alta e vamos explicar aqui melhor o que aconteceu nessa semana. Bora lá então para mais um episódio, vamos aos destaques. Virou o mês, virou a página das quedas, nosso dinheiro subiu e agora estamos com R$12.430. A gente vai saber mais sobre isso na carteira deles. Tem beabá da bolsa, produtividade, capital fixo e força de trabalho. Você sabe o que é que tudo isso tem a ver com o PIB? Para descontrair, só mesmo com o Ibovespa, queda da bolsa, do PIB e latidos. Tudo isso vai ser analisado sob a ótica do humor. É mais uma atração dentro do Reality Cast que faz o seu tempo render. Vem com a gente! A carteira deles. E como você acabou de perceber pelo anúncio das atrações que a gente tem hoje, você está sentindo que o nosso programa ele tá mais curto. E por que ele tá mais curto? Porque a gente vai, em paralelo ao podcast, levar alguns dos quadros com os quais você estava acostumado por aqui para outras frentes, para outras plataformas, de modo que a produção de conteúdo de Os 10 Mil Deles fique cada vez mais 360 graus. É um jeito de otimizar o seu tempo através de um podcast cujos episódios serão mais rápidos, mais curtos, e também um jeito da gente convidar você que está aí a explorar outros espaços do nosso podcast para acompanhar atrações como No Radar, Carteira de Notícias, Diário do Investidor, essa Dica Vale Ouro, entre outras atrações, a própria entrevista. Através das nossas redes sociais digitais você fica por dentro de tudo isso e tem mais razões para embarcar com o devido dinamismo no projeto Os 10 Mil Deles. A gente está muito feliz de dar esse passo porque ele significa que a nossa produção de conteúdo está cada vez mais completa e estrategicamente dividida. Esperamos aqui, claro, falo em nome de todos da equipe, que você do outro lado goste. Vamos lá então, porque uma coisa não mudou, viu, Carlos? A gente continua abrindo o programa com a carteira deles, o nosso filé mignon aqui, reality, todo mundo na expectativa para saber mais das teses, dos bastidores, e quando a gente olha para os números, a nossa carteira apresentou um crescimento de 1,5%. Estamos com R$12.430. Quando a gente olha para o Ibovespa, a gente vê uma leve variação frente à semana passada, 0,1%, média de 100.721 pontos, e o dólar operando a uma média de R$5,31, uma queda expressiva do dólar, você vai nos explicar por quê, um recuo aí de 5,1%. Vamos fazer aí o balanço da semana com o qual você já está mais do que acostumado. Conta aí, Carlos. Fala, Léo. Hoje uma semana feliz, né? Agora quando você faz aquele gol e seu time ganha. Bom, vou começar falando um pouquinho aqui de setembro, né? Setembro começou bastante volátil para as bolsas ao redor do mundo, mas no final da semana permaneceu estável. Quem olha semana a semana viu uma variação ali de 0,1%, mas a gente teve dias com altas de quase 3% e dias com quedas próximas a 2%. Na quinta-feira, na última quinta-feira, para você ter uma ideia, o S&P, que é o principal índice americano, caiu 3,5%, depois de uma sequência incrível de renovação de máximas históricas, principalmente por conta do desempenho das empresas de tecnologia, né? E esse recuo também foi por conta de uma correção no preço das empresas de tecnologia. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos existe um índice, assim como o Ibovespa, só que só de empresas de tecnologia, que é a Nasdaq. E esse índice caiu 5% nesse mesmo dia em que o S&P caiu 3,5%. Você vê então que a contribuição das empresas de tecnologia foi enorme para esse desempenho negativo do índice americano. Eu quero saber do Brasil e a gente já chega lá, mas antes
dá uma satisfação porque é uma sopa de letrinhas mesmo. Há 3 índices para medir as flutuações da Bolsa Americana. O S&P, o Dow Jones e esse índice que você acabou de se referir, que mede especificamente as empresas de tecnologia. 3 referências para entender como é que está o mercado de ações norte-americano. Vamos para o nosso Brasil, porque nessa semana o jogo deu uma mudada, né, Carlos? Deu. Vocês lembram que em um dos episódios anteriores eu comentei que o que vinha carregando muito desempenho positivo da Bolsa brasileira eram as exportadoras, né, as empresas dolarizadas e exportadoras de commodities, e as empresas classificadas como growth, né, como as de marketplace de varejo, como a Magazine Luiza, por exemplo. E o que aconteceu nessa semana, e já vem acontecendo desde a semana anterior, essas empresas exportadoras sofreram uma correção nos preços, essas empresas que costumam crescer bastante, como a Magazine Luiza, caíram bastante, enquanto o que segurou o Ibovespa perto da estabilidade nessa semana foram principalmente os bancos. Acreditem se quiser, depois de muito tempo, eu acho que já nem eu mais acreditava que um dia esses preços voltariam a subir de novo, mas isso aconteceu e os bancos foram os responsáveis pela manutenção da estabilidade do Ibovespa nessa semana. Você, se eu entendi bem, então tá narrando pra gente que houve uma correção nos preços das lojas de varejo, marketplace, como por exemplo a Magazine Luiza, estavam um pouco superestimadas, enquanto que os bancos que vinham num cenário de muita baixa começaram a compensar um pouco disso. E a gente tem na nossa carteira bancos, né, ocupando uma porcentagem expressiva, 30%, salvo engano? Perfeito, a gente tem uma posição super elevada em bancos, que é de 30% do patrimônio, é o máximo que a gente pode ter em um determinado setor. E para quem não lembra, ele está distribuído em 20% no Bradesco e 10% no Banco do Brasil. Vamos falar do dólar, porque houve um recuo expressivo, R$ 5,31 a média, se a gente considerar a semana passada para essa. O que dizer? É um sinal bom ver o dólar caindo frente ao real, né? O real tem sido a pior moeda em comparação com o dólar ao longo desse ano. E isso aconteceu principalmente pela redução daquele risco fiscal que a gente vinha comentando, né? Eu só vou abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes a gente fala do desempenho do dólar e sempre fala, porque no Brasil aconteceu coisas boas, no Brasil aconteceram coisas ruins e assim em diante. Eu falo que a gente acaba superestimando o Brasil, né? A gente tem que sempre levar em consideração que a variação do dólar depende do que acontece no Brasil, ou seja, com o real, e depende do fortalecimento ou do enfraquecimento do dólar no mundo, né? Então o dólar tende, em momentos de estresse, a se fortalecer perante todas as moedas, enquanto em momentos de crescimento, momentos mais tranquilos, o dólar tende a enfraquecer contra todas as moedas. No caso do Brasil, a gente teve os dois casos ao longo desse ano, né? Então o dólar se fortaleceu por conta da crise do coronavírus e o Brasil teve um aumento no seu risco fiscal que fez com que o dólar subisse. Agora, com essa redução do risco fiscal, pelo menos aparentemente, o dólar tende a corrigir um pouco, mas o Brasil, o real, no caso, ainda tem o pior desempenho das moedas emergentes no mundo. O que naturalmente é muito ruim para nós, essa disparidade. Agora, veja se faz sentido. Quanto maior o risco fiscal de um país, mais provável a saída de dólares desse país. E com isso, lei da oferta e da demanda, você tem o preço do dólar subindo, e é o caso do que a gente viu. Vamos agora para as empresas que mais chamaram a atenção da semana passada para essa. A primeira delas é a Panvel. A Panvel, cuja tese você já dividiu aqui para o nosso público, aquela rede de farmácias que tem tradição forte no sul do Brasil, um crescimento de 13,5% da semana passada para essa. Olha, salvo engano, foi o maior crescimento que a gente já narrou aqui no nosso podcast. Dificilmente alguma subida superou essa, exceção feita quando a gente estava ali no comecinho da recuperação em meio à pandemia, que aí é possível. Mas nas últimas semanas, de fato, a Panvel se destacou. Por que um crescimento tão expressivo quanto esse, Carlos? O que aconteceu, assim, a Panvel, na verdade eu falo, investidor, você que estiver começando, isso é normal, né? Às vezes você compra uma empresa e a partir que você compra, ela começa a cair. Isso acontece. E foi o que aconteceu com a Panvel no nosso caso. Quando eu comecei a posição em Panvel, a Panvel só andou contra. A Panvel veio caindo nos últimos 2 meses e principalmente por conta de um pessimismo devido a aumento de concorrência no sul
devido à sequência de IPOs de farmácias que tivemos na bolsa nesses últimos meses, o que indica também um aumento de concorrência tanto pelo capital quanto na parte das vendas. E o que aconteceu agora? Saiu o resultado do segundo trimestre da Panvel. E o resultado veio acima das expectativas, mas não veio tanto acima das expectativas. Eu acho que só foi um choque de realidade mesmo no mercado, falando, pô, ó, a Panvel tá aqui, é uma baita empresa, ela entrega resultado, não tem por que você ficar tão pessimista com ela. Então essa subida aí de mais de 13% nessa semana é mais uma correção desse excessivo pessimismo com a empresa do que qualquer fato novo que possa justificar um aumento de preço tão relevante em um espaço de tempo tão curto. Bem, nem tudo são flores. E, puxa vida, tava demorando pra ela voltar aqui. Com uma desidratação de 10,2%. Ah, antes conta, Panvel compõe quanto da nossa carteira? Quantos por cento do nosso patrimônio estão alocados em Panvel? Bom, Panvel corresponde a 7,5% do nosso patrimônio. Ok, agora vamos mudar de caixinha, que ela está de volta. A IRB! Ó, você que tava com saudade. Vamos tocar o hino oficial da IRB neste programa aqui? Pode tocar, produção. Sabe por quê? Não é exagero. Tem ouvinte que fala, né? Eu já recebi esse feedback. Você, pô, o Léo adora a marcha fúnebre. Não é que eu adoro a marcha fúnebre. É que no caso da IRB, ela tem se aplicado com muita consistência, porque a gente tem sofrido com as ações da IRB. E o recuo da semana passada para essa foi de 10,2%. Carlos, você já explicou bastante do porquê que você acredita na IRB. Enfim, já foi bastante detalhista. O que você pode somar frente a esse resultado negativo mais uma vez? Pô, eu já vou pedir ajuda pro Felipe Pontes aqui, que eu não aguento mais explicar de IRB. Não, mas brincadeiras à parte, o que aconteceu? Nessa semana também saiu o resultado do IRB, referente ao segundo trimestre do ano. Pra quem não tá acostumado, quando sai resultado é quando a galera da empresa vai lá e escancara os números, para que com transparência aqueles que podem investir ou que estão investidos na empresa saibam como é que tá a saúde dela, quais são os resultados, e isso aconteceu essa semana. Como é que foi o balanço? Prejuízo? Foi um prejuízo e foi um prejuízo dos grandes, tá? E por quê? Vou contar um pouquinho da história de novo, da sequência de desastres que aconteceram no IRB, né? O que acontece? Qual que era o foco da diretoria antiga? Era crescer o máximo possível a receita e, consequentemente, o lucro, para que os benefícios que eles tinham, os prêmios que eles tinham, caso a empresa crescesse, fossem concretizados e eles recebessem dinheiro. E o que aconteceu? Para apresentar esse crescimento alto nos últimos anos, 2017, 2018, 2019, essa diretoria fez muitos contratos de resseguro, que é a principal atividade do IRB, ruins, que dão prejuízo, ou seja, que a sinistralidade é maior do que o prêmio recebido. Além disso, a gente teve Covid nesse meio do caminho, que acelerou os avisos de sinistro por parte das seguradoras que contratam o IRB. E o fato da perda de credibilidade da empresa, por conta de todos os escândalos, também acelerou ainda mais esses avisos de sinistro. E por último ainda, para finalizar, a diretoria nova, precisando arrumar a casa, reduziu o ritmo de emissão de novos contratos de resseguro. Ou seja, o que aconteceu? A gente teve uma redução de receita e um aumento, uma parte atípica e outra parte que realmente ocorreu, das despesas, da sinistralidade. E no final, as despesas foram maiores do que a receita. Por isso que você teve esse prejuízo enorme nesse trimestre. Aí conta pra gente, qual que é a estratégia que tá por trás disso? Então, aí qual que é a estratégia da diretoria nova, tá? A estratégia é retroceder parte dos contratos ruins. O que é retroceder? É tentar repassar o risco para outras resseguradoras. É como se o IRB estivesse contratando um resseguro para o resseguro que ele fez, entendeu? Isso é retroceder. Cancelar contratos que são ruins ou deixar de renovar esses contratos para melhorar a estabilidade e a rentabilidade do negócio do IRB. E em pouquíssimas palavras, o que é que seriam contratos ruins nesse contexto? São contratos onde a sinistralidade é maior do que os prêmios recebidos, entendeu? Uma sinistralidade maior do que 100%.
E que, portanto, não se sustenta para a saúde financeira e operacional da empresa. Isso. E antes de entrar em mais detalhes, eu vou só explicar aqui um estudo que eu fiz sobre o comportamento dos contratos de resseguro do IRB para embasar a sequência desse raciocínio. O que acontece? O IRB, quando você entra nas demonstrações financeiras, você vai ver que eles têm uma matriz de prêmios emitidos e uma matriz de sinistros. Eu não vou entrar muito em detalhe matemático aqui, mas em resumo o que eu percebi é: quando o IRB fecha um contrato de resseguro, ele recebe prêmios durante 4 a 5 anos. Entendeu? Então ele não recebe tudo hoje, ele vai recebendo durante 4 a 5 anos. E principalmente nos 3 primeiros anos. No ano que ele emite, no primeiro ano após a emissão e no terceiro ano após a emissão. No segundo ano após a emissão. Isso, no segundo ano após a emissão, desculpa. E depois vai diminuindo a mensalidade do contratante, quer dizer, vai entrando menos dinheiro. Isso, vamos supor que é um contrato de R$100, só para facilitar. Ele recebe mais ou menos 24 no primeiro ano, 50 no segundo ano, 24 no terceiro, e aí sobram 2 que ele recebe nos outros anos, entendeu? É mais ou menos por aí. E quando a gente fala da sinistralidade, que são as despesas dos contratos de resseguro, elas costumam ocorrer durante 6 a 7 anos, mas muito concentrado também nos 3 primeiros anos, assim como acontece com as receitas dos contratos, que são os prêmios. Ou seja, por média, geralmente, a maioria dos problemas das empresas que contrataram a IRB ocorre ali nos 3 primeiros anos de contrato também, essa coincidência. E como é que você enxerga o futuro da empresa, considerando esses elementos que você pontuou? Então, seguindo essa linha de raciocínio dos contratos que eu expliquei acima, o que acontece? Os contratos ruins emitidos pela diretoria anterior nos anos de 2017, 2018 e 2019 ainda vão machucar bastante o resultado de 2020 e ainda vai ter um resíduo desse machucado em 2021. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um aumento de despesa com sinistralidade grande em 2020. Em 2021 também ainda deve sofrer um reflexo dessa sinistralidade. E de 2022 em diante, isso vai ser reduzido, esse efeito vai ser atenuado. Que mais? Além disso, a má gestão anterior fez com que o ritmo de emissão de novos prêmios diminuísse em 2020, porque a gestão nova precisa arrumar a casa. Então, antes de crescer, eles precisam arrumar o que já está lá, deu para entender? Prêmio, você tá entendendo, né? Entrada de caixa, dinheiro entrando no caixa da IRB, que é a resseguradora de seguradoras. E o que acontece? Quando a gente tem uma diminuição na emissão de prêmios em 2020, isso impacta diretamente o faturamento de 2020, principalmente o faturamento de 2021, que é o primeiro ano após o fechamento dos contratos, e ainda impacta um pouco em 2022 também. Ou seja, então lá em cima a gente vai ter um problema com sinistralidade em 2020 bastante, 2021 menos, ou seja, as despesas vão ser maiores. E do lado da receita, a gente vai ter receita menor em 2020, muito mais impactada em 2021 e ainda um pouco impactada em 2022. E só a partir disso tende a normalizar. Porque a emissão de prêmios está comprometida e, portanto, a entrada de caixa fica comprometida também. Considerando tudo isso, quando é que a empresa deve retomar um patamar de lucro próximo, por exemplo, ao de 2019, que foi mais expressivo? Então, levando tudo isso em consideração, esse problema na receita e o problema nas despesas, eu acredito que a empresa só vai mostrar o mesmo lucro de 2019 ou algo próximo disso entre 2022 e 2023, ou seja, a gente está falando de um prazo relativamente longo, tá? Isso, claro, a depender da velocidade de retomada da empresa com a nova diretoria. Isso pode acabar sendo antecipado caso a diretoria consiga arrumar a casa antes do previsto e comece a emitir mais prêmios antes do previsto. Quando a gente olha para um índice que costuma ser uma referência para o investidor, como por exemplo o ROI normalizado, eu quero até que você retome em pouquíssimas palavras o que é isso. E ao olhar para o ROI normalizado, dá para projetar o que em cima da IRB? Bom, só então antes explicando o que é o ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio do acionista investido. Então, se você investiu 100 numa empresa e você recebe 20 naquele ano, a empresa entregou um retorno sobre o patrimônio de 20%. E no caso do IRB, eu tinha comentado já nas outras parcelas da tese de que o ROI, que eu acredito que seja o normalizado da empresa,
é o equivalente a 20% ao ano, que é desse exemplo. Mas isso só deve ocorrer a partir de 2023. Ou seja, durante 2020, 2021 e 2022, a empresa vai estar arrumando a casa para retomar esse patamar de rentabilidade. Ou seja, os investidores tiveram que readequar suas expectativas com base nessas evidências que foram divulgadas. Perfeito. E o que acontece? Eu espero que, a partir de 2023, quando tudo estiver normalizado, a empresa deve crescer os seus lucros num ritmo de pelo menos 10% ao ano pelos próximos anos, num horizonte de tempo que eu consigo enxergar, tá? Então não é para sempre. E isso justificaria um múltiplo de preço por valor patrimonial, que a gente comentou já em um dos beabás, de pelo menos umas 2 vezes o patrimônio, entendeu? Então o preço de mercado é 2 vezes o valor patrimonial por ação. Veja se você concorda aqui com o futuro. Dá para cravar um caminho difícil pela frente, com 2020 muito ruim, de arrumar a casa mesmo, como você falou, 2021 melhorando e um 2022, se tudo correr bem com o trabalho dessa nova diretoria, de retomada no caminho. O balanço é esse? O balanço é esse. Eu posso dizer assim, é uma empresa boa, que passa por dificuldades, então é uma tese de longo prazo. Assim, realmente eu estava mais otimista do que o resultado do segundo trimestre me mostrou, mas quando eu ajustei essas estimativas eu percebi que ainda faz sentido investir na empresa, mas o risco é relevante. A notícia boa, por outro lado, é que a empresa conseguiu terminar a capitalização com sucesso, ou seja, ela conseguiu captar no mercado 2,3 bilhões de reais, que era o que ela estava buscando, e com isso consegue reforçar assim, o caixa da empresa e aumentar a liquidez regulatória, que é onde ela estava tendo problemas também por conta de todos esses problemas da gestão anterior. A liquidez é central pensando na IRB, né? Alguém acabou manifestando sinistralidade, trazendo algum problema, a empresa tem que ter agilidade para colocar o dinheiro para rodar e resolver. Gostou do que ouviu da nova diretoria? Em resumo, eu gostei bastante do que eu ouvi da diretoria e do como eu ouvi, da forma com que foi colocado. E por isso, eu estou dando o benefício da dúvida para a empresa e meu voto de confiança. Eu acho que eu tenho que esperar, como acionista dessa empresa, a diretoria nova trabalhar. Mas é uma tese de longo prazo, com bastante risco, e eu acho que dificilmente a gente vai ver uma alta expressiva do IRB para aqueles patamares de 20, de 15, no curto prazo. Hoje uma ação está custando quanto da IRB? Está por volta de R$7. E quantos por cento da nossa carteira, do nosso patrimônio, estão alocados em IRB? 4%. Já seguiu a gente nas redes sociais? Vai lá no @os 10 mil deles. Beabá da Bolsa. PIB é fácil para você, não é? Basicamente é o volume de todos os bens e serviços que um país gera. É o que o país produz. E, portanto, tem algumas variáveis para a construção do PIB. Mas a nossa provocação nesse beabá da Bolsa vai na seguinte direção. Você sabe o que produtividade, capital fixo e força de trabalho tem a ver com o PIB? O Carlos explica para você. Diz aí. Bom, Léo, eu vou começar só explicando assim brevemente uma diferenciação. Tá? Normalmente quando a gente ouve crescimento do PIB, a gente vai sempre ouvir que existe o cálculo do PIB pelo lado da oferta e pelo lado da demanda. Da demanda é o mais conhecido, que é quando você considera consumo das famílias, é quando você considera investimento direto, é quando você considera o resultado do governo, né, que é despesas menos receitas com impostos, e quando você considera a balança comercial. O que a gente quer trazer aqui para você é conceitualmente como que é composto o PIB, tá? E é aí que entram esses 3 itens que o Léo colocou muito bem aqui. O PIB, o crescimento do PIB, ele é influenciado basicamente por esses 3 fatores que o Léo colocou. Quais são? Primeiro, variação no capital fixo, ou seja, o quanto a gente tem de máquinas trabalhando efetivamente, né, para produzir as coisas. Quanto a gente tem de indústria, quanto a gente tem de infraestrutura, tudo isso é capital fixo. O segundo ponto que a gente tem é a força de trabalho. Então, o quanto a gente tem de força de trabalho, é uma coisa que está crescendo ou está diminuindo? Aí tem, por exemplo, o caso do Japão. O Japão sofre com problema de redução de força de trabalho. Então, só para retomar,
quanto mais cresce o capital, quanto mais cresce a força de trabalho, mais tende a crescer o PIB. E aí entra o terceiro fator, que é onde o Japão, por exemplo, dá um show e é onde a gente fica bem para baixo, que é o fator produtividade. Então você pega, por exemplo, enquanto no Japão você tem uma perda de capital e uma perda de força de trabalho compensada pelo ganho de produtividade, aqui que a gente tem o benefício de ter a capacidade de crescer capital e a gente tem a força de trabalho crescendo, a gente tem uma produtividade muito baixa. Então, quando você considera a variação no capital, a variação no trabalho e o ganho de produtividade, a gente tem a capacidade de crescimento do PIB de um país. E quando a gente pensa em produtividade, quer dizer, o que é aumentar a produtividade? A gente está falando de otimização. Você conseguir atingir os mesmos resultados ou resultados melhores com menos esforço. O Japão realmente nisso dá show e nós precisamos aprender muito, Mais um beabá para você. Os 10 mil deles. Foi o Caio que mandou perguntar, hein? Não tem nada a ver com isso, hein? Ô, Carlos, você tem se medicado ultimamente, não? Léo, eu não sou muito fã de medicamento não, né? Então, por enquanto, tô sem eles. Muito bem, você tá sem eles, mas não é o caso de todo mundo. O próprio Caio acha que tem hora em que todo mundo precisa de um remedinho. Alguns dizem até que rir é o melhor remédio. Então vai lá, Caio Melo. Tá na sua hora, tá na hora do nosso... Ibobesta! Ibobesta! E aí, pessoal, o coração de vocês tá legal? É bom perguntar, viu? Porque não tá fácil. Em agosto, despencou a grana da nossa dupla e agora a bolsa também. Eu tava adorando as subidas da Bovespa, mas agora até vou citar o mestre Djavan aqui. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Ixi, agora que eu reparei, minha escolha de música não foi das melhores. Essa aí chama Flor de Lis. Mandei mal. Eu na expectativa de que a bolsa se firmasse nos 100 mil pontos e agora outro 100 que se firmou. O sem esperança. Como tá trágico falar da bolsa, vamos rir de quem sempre ri da nossa cara, os políticos. A Câmara dos Vereadores de Penha, lá em Santa Catarina, aprovou uma lei que proíbe os cachorros de latirem, com multa de R$23 mil pro dono que não conseguir fazer o cachorro parar de latir. É até complicado fazer piada com isso, porque a piada já veio pronta, não é? Quem gostou dessa lei foi o Trump, porque agora em Penha não pode ter cachorro latino. Muitos vereadores depois falaram que só votaram a favor do projeto porque não leram ele. Fiz uma pesquisa minuciosa aqui e políticos que não sabem o que estão votando surpreendeu um total de, deixa eu ver aqui, 0 pessoas. Mas pensa comigo, gente, o cachorro, entre aspas, fala latindo. Proibir de latir seria proibir de falar. Olha, poderiam adaptar a lei para certas pessoas por aí, não? Porque toda vez que uns por aí abrem a boca, a bolsa despenca. Além de tudo isso, o PIB trimestral também foi divulgado. E apesar da queda estar dentro do esperado pelo mercado, dói. Porque a gente caiu quase 10%. Voltamos ao patamar de 2009 e com isso pode abandonar Facebook, Instagram e WhatsApp e voltar pro Orkut, pra gente entrar no clima do PIB, sabe? 2009 tinha muita coisa mais tranquila. Apocalipse, por exemplo, era só o último livro da Bíblia e não a realidade. Nessa época a gente podia ir pra barzinho, podia ir pra praia e... Ué, galera tá levando isso a sério mesmo, de que a gente voltou pro patamar de 2009 e estão fazendo isso. Pô, pessoal, interpretação de texto, vai. Senão todos os cuidados que a gente tá tendo que tomar desde março pra tentar controlar a situação vão nadar e literalmente morrer na praia. Nas redes sociais, siga a gente. @os 10 mil deles. Olha aí como passou rapidíssimo esse episódio 17. A gente agradece muito você que esteve conosco, já estamos na nossa reta final e claro que tem interatividade aqui, mandar um abraço para toda a galera que continua conosco, vivendo o projeto Os 10 Mil Deles, lá pelo Instagram, @os 10 mil deles. A partir de agora, cada vez mais novidades nesse novo ciclo que a gente está inaugurando, aguardem, hein? Eu quero trazer aqui um dos pontos que foram colocados no radar dos 10 mil deles, que diz respeito à taxa de juros. Uma das dúvidas que muita gente tem é a seguinte, Carlos. Num país cuja política monetária é uma política
séria, desenvolvida, a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, ela costuma estar a serviço de quê? De quais fatores? Bom, a taxa de juros em um país com política monetária desenvolvida nada mais é do que uma ferramenta. E é uma ferramenta para quê? Para você controlar inflação e para você controlar crescimento. O que acontece? Um país sempre vai ter uma meta de inflação e um PIB potencial. O que é o PIB potencial? É o quanto o país consegue crescer sem gerar inflação. E o que acontece? Com o PIB potencial mais essa meta de inflação, a gente tem o que chama-se taxa de juros neutra. O que é a taxa de juros neutra? É a taxa que não vai influenciar a inflação nem para cima nem para baixo e o crescimento nem para cima nem para baixo. E o que acontece? Invariavelmente, um país começa a crescer demais. E quando ele começa a crescer mais do que esse PIB potencial por um prazo de tempo relevante, a gente tende a ter crescimento de inflação. E aí, o que um país com política monetária correta faz, aumenta a taxa de juros para desestimular a economia, de certa forma, para que a inflação volte para a meta. E o oposto também é verdadeiro. Então, quando a gente tem um país que começa a crescer menos do que o seu potencial e a inflação, consequentemente, tende a ser menor do que a inflação da meta, o país consegue, de certa forma, reduzir a taxa de juros para baixo do juros neutro para estimular a economia a crescer próximo ao seu potencial e levar a inflação para sua meta. Gostou? Pô, eu adorei. Que aula! Agradecendo você que esteve conosco, a gente lembra que o nosso conteúdo pode ser achado no Spotify, no Deezer, no TuneIn ou em qualquer player que você quiser. E a gente também lembra que estamos no YouTube. De repente você está ouvindo a gente por um caminho e não sabe que existem outros. Não deixe de fazer com que o consumo do nosso conteúdo seja o mais confortável para você. Lá no Instagram, repito, @10.000deles ou @os10.000deles. E a gente agradece também a todos que fazem parte da nossa equipe. Apresentação e edição Leonardo Levati, comentários do glorioso Carlos Castrucci, produção do maestro Caio Melo, as mídias digitais e a identidade visual ficam sob os cuidados do Matheus Fernandes. A gente tem uma novidade aqui, é muito legal recebê-lo, o cara que tá vestindo a camisa dos 10.000 deles, o Matia Mistro, que está conosco e passa a cuidar das estratégias de marketing. Seja bem-vindo, Matia, que a gente consiga juntos, nós e o público, construirmos um Brasil com mais educação financeira e mais democratização dos conhecimentos para se investir no mercado de ações. Um grande abraço para você que esteve conosco, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, falou, Carlos. Falou, Léo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no podcast. Matia, seja bem-vindo. Ouvinte, obrigado por estar conosco e um abraço. Semana que vem tem mais, os 10.000 deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10.000 iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10.000 deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.